jovens do 7º ano. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Eu sou a professora Pamela e, na sequência, já vou pedir para que vocês organizem o lugar de estudo de vocês e também peguem o seu material. Para hoje, o nosso material necessário será o caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta, se for o caso, o seu apontador. Na sequência, já anotem a data de hoje e o número da nossa aula. Um tempinho para que vocês possam fazer isso. Vamos descobrir um pouco mais fazendo a leitura de um texto? É o que nós vamos ver agora na sequência. O aumento do consumo e influência dos jovens. Isso que acabei de ler para vocês é o título de uma notícia que foi veiculada na Câmara. Tudo bem? Vamos fazer a leitura deste texto? Aumento do consumo e influência dos jovens. Com roupas despojadas, tênis descolados e mochila nas costas, eles já representam cerca de 36 milhões de pessoas, dos 9 aos 19 anos, segundo as últimas projeções do IBGE. São quase 20% da população brasileira e respondem também por essa mesma fatia de tudo que é vendido no comércio nacional, considerando as previsões de que o Produto Interno Bruto do Brasil chegue aos 2 trilhões de reais este ano, dos quais o comércio deve ser responsável por 200 bilhões de reais. A expectativa é de que os adolescentes comprem o equivalente a 40 bilhões de reais. Isso sem contar a influência que exercem sobre o consumo dos próprios pais. Afinal, eles têm opinião, personalidade e sabem das coisas. Para o chefe do Departamento de Economia da Confederação Nacional do Comércio e ex-diretor do Banco Central, Carlos Tadeu de Freitas Gomes, o mercado voltado para adolescentes é o que tem maior potencial de vendas, na comparação com segmentos destinados a outras faixas etárias. Os principais objetos de consumo dos jovens são as roupas, bolsas, sapatos e artigos eletrônicos. O número de opções é cada vez maior com o acesso a produtos de todas as partes do mundo através da internet. A pesquisa detectou 10 tendências dos jovens atualmente. Eles querem soluções rápidas para suas necessidades. Confiam nas informações dadas por seus amigos, valorizam produtos diferenciados, procuram design em suas compras, utilizam a internet como espaço para expressar suas opiniões e ouvir os outros. Não têm fidelidade a uma determinada marca, usando várias ao mesmo tempo e misturando tendências. Os jovens estão buscando cada vez mais produtos nacionais, com alma brasileira. Apesar de antenados com o mundo, os jovens brasileiros estão procurando equilíbrio em atividades junto à natureza. Muito bem, estudantes, depois da nossa leitura, vocês devem ter percebido que ao longo dos slides apareceram algumas marcações na cor rosa, não é mesmo? Elas serão muito úteis para nós agora, nesse momento, quando vamos realizar a nossa primeira atividade. Vamos lá? Após a leitura e análise do texto, Aumento do Consumo e Influência dos Jovens,
Sintetize as ideias principais de cada parágrafo no texto. Para que possamos realizar a atividade, nós vamos fazer a seguinte organização. Vou colocar na tela para vocês cada parágrafo por vez, para que vocês possam ter um tempo para fazer essa leitura e sintetizar essas ideias um parágrafo por vez, tudo bem? Vamos iniciar então pela sintetização das ideias do primeiro parágrafo, isto é, procurem as principais informações e resumam a cada parágrafo que formos ler, tudo bem? Muito bem, estudantes, vamos retomar então? Percebam que aparecem informações bem importantes nesse primeiro parágrafo, como por exemplo, as projeções do IBGE e as previsões de crescimento da economia, do Produto Interno Bruto do Brasil e a porcentagem que os jovens representam dentro do consumo nacional. Tudo bem? Então vamos lá. Quais são as principais ideias do primeiro parágrafo? Trata sobre como o comportamento de consumo do jovem pode influenciar no crescimento da economia de acordo com as projeções do IBGE e de crescimento do PIB nacional. Vou deixar um tempo para que vocês possam anotar essas informações. Retomando nossa atividade, então, vamos dar sequência à sintetização das ideias dos outros parágrafos. Segue, então, para o segundo parágrafo. Vocês farão a leitura novamente e, mais uma vez, vão selecionar as principais informações para preencher sua atividade. Um tempo para vocês.
Segundo o parágrafo lido, percebam então as principais ideias que constam nesse trecho do texto. Então, a principal informação que podemos levantar aqui é de que o mercado voltado para adolescentes é o que tem maior potencial de vendas na comparação com segmentos destinados a outras faixas etárias. O terceiro parágrafo deixaremos para depois. Agora, completem, por gentileza, lá no segundo parágrafo as anotações com base no que acabamos de conversar. O segundo parágrafo tem como ideia central o fato de que o mercado de vendas para adolescentes é o que apresenta maior potencial de crescimento. Percebam que as aspas foram utilizadas ali porque nós transferimos do texto diretamente para a nossa atividade as mesmas palavras que foram utilizadas lá. Quando utilizo palavras de outros, eu preciso sinalizar isso com aspas. Um tempinho para que vocês possam anotar. Segundo parágrafo realizado, então agora vamos retomar a leitura, mas só para o terceiro parágrafo. Quem conseguiu fazer a leitura já na tela anterior pode ter já conseguido alguma ideia para responder na sintetização do terceiro parágrafo. Se não, deixo para vocês a tela para que retomem a leitura do terceiro parágrafo e mais uma vez encontrem nele a principal ideia. Tudo bem? Um tempo para que vocês possam fazer.
Então, estudantes, vamos conferir? Lá no terceiro parágrafo, temos então como principal ideia a enumeração dos principais objetos de consumo dos jovens e o número de opções que é cada vez maior, além do modo de como eles compram esses objetos, que é pela internet. Como transferir isso para a escrita? Vamos lá? Terceiro parágrafo apresenta quais são os principais objetos consumidos pelos jovens e de que forma são comprados. Percebam como nós estamos resumindo as ideias do parágrafo. 1 minuto para que vocês possam anotar. Vamos retomar agora, então, a leitura dos 2 últimos parágrafos no nosso texto, o 4º e o 5º parágrafo. Percebam que na lateral direita estão feitas as marcações indicando quais são esses parágrafos. Aproveitem, então, o tempo e já leiam os 2 parágrafos para que possamos realizar a atividade de síntese na sequência. Tudo bem? Um tempo para vocês. Temos então no 4º parágrafo as seguintes ideias sobre uma pesquisa que detectou tendências dos jovens com relação ao consumo. Então, essa é a principal ideia do parágrafo e isso vai nos levar a anotar isso agora na síntese das ideias. 4º parágrafo menciona uma pesquisa que identificou 10 tendências do comportamento do jovem da atualidade. Tudo bem? Agora vamos analisar o último parágrafo do texto, que é o parágrafo de número 5. Mais um tempinho para que vocês concluam a leitura e busquem a ideia que sintetiza o parágrafo.
Conseguiram fazer a leitura desse último parágrafo para concluirmos a atividade? Então vamos lá. No quinto parágrafo, nós temos como ideia principal quais são os produtos que os jovens têm consumido e a maneira como eles têm comprado esses objetos. Portanto, no quinto parágrafo, a principal ideia é: indica informações sobre o perfil do jovem que tem procurado por produtos nacionais e buscado atividades junto à natureza. Eu vou dar um tempinho para que vocês complementem as anotações, caso ainda já não tenha feito. Tudo bem? Atividade anotada, vamos para a questão 2. Analisando o texto. De acordo com o texto, é correto afirmar que... Vamos ver algumas afirmativas e vocês vão me ajudar a classificar se estão certas ou erradas. Primeira, não há uma expectativa positiva em relação ao aumento do consumo entre os adolescentes. Será? Nós vimos pelos indicadores do IBGE e pelas previsões de crescimento do PIB nacional que isso não é verdade, pois os jovens representam uma parcela importante do consumo dentro da economia nacional. Portanto, essa afirmação está errada. Segundo, as estimativas do IBGE mostram que os jovens brasileiros não impactam no que é vendido no comércio nacional. Novamente, nós vimos na leitura do texto que os jovens impactam sim, inclusive influenciando seus próprios pais no consumo e especialmente no que compram no comércio. Portanto, essa afirmativa está errada também. Vamos para a terceira? Os jovens têm opinião, personalidade e sabem das coisas e exercem influência sobre o consumo dos próprios pais. Acabamos de comentar sobre isso, não é mesmo? E mais do que ninguém, vocês que estão me assistindo sabem disso. Portanto, essa informação é correta. Por último, segundo as últimas projeções do IBGE, os jovens consumidores representam menos do que 20% da população brasileira. Para quem tem boa memória, vai lembrar que uma das ideias marcadas com uma linha rosa lá no início era de que os jovens representam 20% da parcela. Então, essa informação está equivocada. Vamos para a próxima questão? Número 3. Novamente analisando o texto. Relacione as informações apresentadas no texto aumento do consumo e influência dos jovens. Vou deixar um tempo para que vocês façam a relação entre essas informações.
Então, estudantes, pensaram? Vamos relacionar as informações? Vamos iniciar pelos numerais nos quadros vermelhos. Então, 36 milhões de habitantes são as pessoas na faixa etária de 9 aos 19 anos, de acordo com o IBGE. 2 trilhões de reais ano significa o Produto Interno Bruto do Brasil. E por último, o numeral 40 bilhões está relacionado ao valor estimado das compras do público jovem. Vamos para a nossa quarta questão. No trecho, com roupas despojadas, tênis descolados e mochila nas costas, eles já representam cerca de 36 milhões de pessoas dos 9 aos 19 anos, segundo as últimas projeções do IBGE. A palavra em destaque se refere aos: alternativa A, pesquisadores; alternativa B, jovens; e alternativa C, brasileiros. Deixo um tempo para que vocês possam reler o trecho e marcar a resposta correta. Pensaram? Então, estudantes, vamos retomar. O termo eles está fazendo referência aos pesquisadores, aos jovens ou brasileiros. É só nós pensarmos sobre quem estamos conversando desde que nós iniciamos a leitura desse texto. Portanto, a nossa resposta são jovens. O termo eles está substituindo jovens. Vamos para a nossa quinta questão? No trecho, com roupas despojadas, tênis descolados e mochila nas costas, eles já representam cerca de 36 milhões de pessoas dos 9 aos 19 anos. A palavra destacada pode ser substituída por fashion, simples ou enfeitadas. Mais um tempinho para que vocês possam pensar sobre a resposta.
Pessoal, conseguiram pensar? Então, o termo despojadas pode ser substituído pela palavra na alternativa B, que é a palavra simples. Vamos para a nossa próxima questão? 6. Observe o emprego das vírgulas no trecho. Os principais objetos de consumo dos jovens são as roupas, bolsas, sapatos e artigos eletrônicos. O número de opções é cada vez maior com acesso a produtos de todas as partes do mundo através da internet. Percebam a utilização das vírgulas. E agora vamos refletir um pouco. Que intencionalidade poderia estar relacionada ao fato de terem sido utilizadas vírgulas para enumerar os objetos de consumo dos jovens? Justifique. Um tempo para que vocês pensem na resposta. Conseguiram pensar sobre qual é a intencionalidade do uso das vírgulas? Então vamos lá! As vírgulas foram empregadas para separar e enumerar os diversos objetos consumidos pelos jovens, ressaltando assim a quantidade de produtos que consomem. Um tempinho para que vocês possam anotar a resposta. Resposta anotada, vamos para a nossa próxima questão. Questão 7. O texto Aumento do consumo e influência dos jovens trata principalmente da participação e decisão dos pais nas compras dos jovens?
dos produtos não consumidos pelos jovens de 9 a 19 anos, da influência que os jovens têm sobre o consumo, da diminuição da porcentagem de produtos comprados pelo público jovem? Todas essas alternativas estão relacionadas ao texto. Dentre elas, qual seria a mais correta? Um tempo para que vocês possam ler. Vamos retomar a leitura e a resposta da questão? Retomando então lá, questão 7. O texto Aumento do consumo e influência dos jovens trata principalmente da influência que os jovens têm sobre o consumo. É o que vimos também de acordo com as projeções apresentadas com órgãos institucionais como o IBGE. Vamos então para a nossa última questão? Questão 8. Na frase avalie os impactos do seu consumo, a palavra destacada pode ser substituída por alternativa A, descontos, B, efeitos e C, valores. 1 minuto para que vocês possam responder a questão. Vamos voltar à questão? Relendo. 8. Na frase, avalie os impactos do seu consumo. A palavra destacada pode ser substituída por efeitos.
Percebam, se nós substituirmos avalie os efeitos do seu consumo, nós temos ainda o mesmo sentido na expressão. Agora, vamos para um momento de reflexão. Na sua opinião, existe alguma relação entre o texto aumento do consumo e influência dos jovens e a frase avalie os impactos do seu consumo? Justifique a sua resposta. Conseguiram refletir um pouco sobre esses temas? O que nós podemos perceber ali, então, é o aumento do consumo e quais são os impactos do aumento desse consumo, no caso, do seu consumo. Finalizamos, então, mais uma aula e cuidem-se. Até a próxima!